centro da vida, no ventre da mata, no meio do verde, debaixo do céu que era limpo, debaixo do sol que brilhava, debaixo da lua índio vivia, debaixo da lua índio vivia, índio nascia. Era uma vez uma terra coberta de matas e rios, de natureza tão farta que seus habitantes não precisavam trabalhar muito para sobreviver. Índio se amava, índio lutava, índio morria, índio vivia feliz. Não tinha muito, mas tinha tudo. Não cobiçava, não precisava, não esbanjava, nunca roubava, não enganava, não comerciava, não devastava, não poluía. Índio sabia viver. Até que um dia chegou neste lugar um estranho barco. Os estrangeiros não enxergavam a terra do mesmo modo que os índios. Para eles, a terra era um grande negócio. Estavam de olho numa madeira cor de brasa chamada pau-brasil, que dava uma tinta vermelha, boa para tingir pano. E aquela terra tinha tanto pau-brasil que ficou conhecida pelo nome de Brasil. Mas Branco chegou falando que vem ajudar meu povo. Branco foi empurrando índio pra fora da terra. Branco ganhou a guerra, Branco tomou nossa terra. Revoltados, os índios internavam-se nas matas, resistindo à exploração. Os exploradores passaram então a comprar negros trazidos da África por piratas especializados no negócio de caçar, escravizar e trocar gente por pau-brasil, ouro, prata e outras riquezas que passaram a ser produzidas na nova terra, como o açúcar. As aventuras desses piratas chamavam-se empresas e eram financiadas por companhias formadas pelos reis de seus países, associados a banqueiros em troca de uma parte do saque ou espólio. E foi à custa dessa expoliação mundial, comandada pelas tais empresas, que esses países cresceram e viraram grandes potências. Quando um navio cheio de pau-brasil, ouro, prata ou negros, encontrava um navio de outra bandeira, era a guerra. Um procurava afundar o outro e capturar as riquezas e os escravos. Essas riquezas expoliadas eram muito importantes para a fabricação de novos navios, cada vez mais armados, de novos exércitos e para o financiamento de novas empresas ainda mais sanguinárias. E de tão importante para os exploradores, é claro, essa riqueza, fruto do saque da exploração, acabou recebendo o nome de capital, palavra que quer dizer cabeça ou principal. Todo mundo, dito civilizado, passou a viver então em função de guardar, aumentar e proteger o capital, com unhas e dentes, facas, espadas e canhões, forças armadas pelo mar, terra e ar. Nessas guerras mundiais pelo controle capitalista das fontes e organizando empresas cada vez mais poderosas e espalhadas pelo mundo inteiro, e armas cada vez mais devastadoras, transformando-se em verdadeiros impérios ao mesmo tempo. O povo brasileiro nunca afrouxou na luta para ter de novo sua terra livre. À resistência dos índios somou-se a resistência dos negros cativos.
chegou aqui no porão de navio inglês. Negro chegou comprado por um patrão português. Negro foi feito escravo por preconceito de cor. Negro foi agredido e pagou o preço da dor. Negro perdeu raiz, negro perdeu mulher, negro perdeu família, negro perdeu a tribo, negro perdeu a liberdade. Negro perdeu a voz, negro perdeu a paz, negro perdeu o riso, negro perdeu o nome, só não perdeu a esperança, só não perdeu a esperança. E os negros lutaram. Entraram nas matas, formando comunidades livres, os quilombos. Chega de viver na escravidão. É o mesmo céu, o mesmo chão, o mesmo amor, mesma paixão. Liberdade. Nessa luta se passaram muitos anos. Os piratas que serviam sob bandeira inglesa foram conquistando o domínio dos mares. Os negociantes ingleses, enriquecidos com o tráfico de escravos, tinham aberto fábricas de pano e açúcar e passado a perna no concorrente português. Tinham inventado máquinas de tecer, tingir e moer, que substituíam com vantagem o trabalho dos escravos, produzindo mais em menos tempo e com um novo tipo de trabalhador, o operário. Agora, os ingleses não queriam mais vender escravos, e sim vender pano e açúcar sem concorrência. E mandaram seus navios policiarem os mares, proibindo a escravidão, para forçar a falência dos engenhos do Brasil. Os senhores de terra tremeram. Com a abolição da escravidão, os negros poderiam se apossar de enormes extensões de matas, terras devolutas e livres. E aí? Quem iria trabalhar para eles nos engenhos e nos cafezais? Por isso, no ano de 1850, forçaram o governo a baixar uma lei pela qual, daquela data em diante, quem quisesse possuir um pedaço de terra teria primeiro que comprá-la, isto é, tinha que ter um título de propriedade da terra. O governo libertou os escravos, mas prendeu a terra. Agora, rico não era mais quem tinha muitos escravos, e sim quem tinha muito dinheiro para comprar terras e formar grandes fazendas. O escravo é substituído por um trabalhador de fazenda. No sertão da minha terra, fazenda é o camarada que ao chão se deu. Fez a obrigação com força, parece até que tudo aquilo ali é seu. Só poder sentar no morro e ver tudo verdinho, lindo a crescer. Orgulhoso camarada,
de viola em vez de enxada. Os patrões, fazendeiros e banqueiros espalhavam por todos os meios ao seu alcance histórias de que também tinham sido pobres e crescido às custas do próprio trabalho. E os trabalhadores da fazenda se matavam de trabalhar, porque tinham a ilusão de que todos, patrões e trabalhadores, eram iguais. E que um dia, trabalhando muito e se privando de tudo, iriam crescer também. Essa ideia de que todos eram igualmente povo, quer dizer, o populismo, escondia o verdadeiro segredo, a necessidade de conseguir fazer os trabalhadores trabalharem mais que os escravos para pagar as dívidas contraídas pelos fazendeiros nos bancos estrangeiros. Dívida essa que vai crescendo cada vez mais. A produção de café cresceu tanto que seu preço mundial começou a cair. Os fazendeiros conseguem, então, que o governo desvalorize o dinheiro nacional, de modo que, ao trocá-lo pelas libras e dólares que conseguiam lá fora com a venda do café, iam ficando cada vez mais ricos aqui dentro. Os fazendeiros conseguiam essa proteção do governo, colocando nele representantes de sua classe. Através do voto de cabresto, o eleitor era conduzido a votar como um animal, de acordo com a vontade dos cabos eleitorais pagos pelos fazendeiros. O voto era trocado por um pequeno favor qualquer, ou até por dinheiro. E assim, os fazendeiros garantiam-se no poder. Havia, é claro, outras classes mais organizadas, que não se deixavam levar pelo cabresto. Isso levava o governo a promover acordos ou pactos para parar as arestas e conciliar os interesses com jeitinho, para não mudar a situação favorável aos fazendeiros. Um exemplo disso é a legislação trabalhista, através da qual os sindicatos foram esvaziados como órgãos de luta, inaugurando o reinado dos pelegos. Isso nas cidades, porque no interior, onde ainda não existiam sindicatos, reinavam os cabos eleitorais do seu doutor. Eu sou roceiro, vivo de cavar o chão. As minhas mãos são calejadas, meu senhor. Me falta terra, falta casa e falta pão. Vivo bem longe do Brasil, do lavrador. Só tenho enxada e o título de eleitor para votar em seu fulano educado, que nada faz pelo pobre agricultor, que não tem terra para fazer o seu roçado. Sou um soldado retirante sem medalha, sou estrangeiro quando pego a reclamar. Sou camponês que usa tanga e sandália, sou brasileiro só na hora de votar. Eu sou roceiro, vivo de cavar o chão. As minhas mãos são calejadas, meu senhor. Me falta terra, falta casa e falta pão. Vivo bem longe do Brasil, do lavrador. Este país é do tamanho de um continente, mas não tem terra para o homem da mão grossa. De norte a sul, de nascente ao poente, vivo à procura de um lugar pra fazer roça. Eu sou comprado com 100 gramas de sorriso, mas sou cismado com um grão de traição. Já vou fugindo de quem tem o rosto liso, já que o meu é cheio de grutilhão. A partir de 1940,
O domínio das multinacionais inglesas é substituído pelos das norte-americanas, enriquecidas com a Segunda Guerra Mundial. Estas têm planos bem diferentes para o Brasil, entre outros, a modernização da agricultura, abrindo mercado para a indústria norte-americana de tratores e produtos químicos. Os últimos 40 anos de nossa história são os anos de expulsão de lavradores do campo para favorecer o uso de máquinas na lavoura, a migração em massa para a cidade, o barateamento dos salários. A agricultura vai se atrelando à indústria e à exportação, setores controlados pelas multinacionais em prejuízo da produção de alimentos e dos pequenos agricultores, gerando assim a fome. O crédito bancário fica vinculado ao uso de adubos e produtos químicos, também dominados pelas multinacionais. O uso indiscriminado e obrigatório dessa química na lavoura provoca o envenenamento e poluição das terras e das águas em muitas regiões. As multinacionais ocupam as terras, derrubando florestas e expulsando poceiros e índios. O intenso desmatamento provoca alterações no clima. As secas e enchentes assumem proporções de calamidade pública. A desigualdade social aumenta. De um lado, uma minoria que concentra a propriedade de enormes extensões de terras, os latifúndios. De outro lado, forma-se uma grande massa ambulante e faminta, que vive permanentemente à beira da miséria. Trabalha a terra pra jogar uma semente, Trabalha a terra para jogar uma semente. espera a chuva e a chuva não cai. Espera a chuva e a chuva não cai. A terra é seca, não tem água, o sol é quente. A terra é seca, não tem água, o sol é quente. Espera açude, Açude não sai. Espera açude. açude não sai. O gado morre e não tem nada para comer. A gente fica de teimoso até morrer. E se a fome não mata, Machuca demais. Machuca demais. machuca demais. Machuca demais. Quando não chove a gente muda pra cidade, Quando não chove a gente muda pra cidade. procura emprego, emprego não tem. Procura emprego, emprego não tem. A filharada passa fome de verdade. A filharada passa fome de verdade. Não tem dinheiro, Dinheiro não vem. Não tem dinheiro. dinheiro não vem. A gente vive de saber sobreviver. A gente vive de teimoso até morrer. E se a fome não mata, Machuca demais. Machuca demais. machuca demais. Machuca demais. Desde o descobrimento até os nossos dias, a história do Brasil é a história da luta entre os defensores dessa política que empobrece e oprime a nação e o povo brasileiro, herdeiro do sonho da terra livre. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Estandarte que a luz do sol encerra as promessas divinas da esperança.
tire a minha terra, não tome o chão que é meu. Não quero a tua guerra, só quero a minha paz. Não quero teu dinheiro, não quero ter demais. Eu quero ter o bastante, o suficiente pra viver decentemente. Não tenho as armas que você usa, nem a força que você tem. Não tenho cheque nem documento, mas não devo pra ninguém. Não quero sangue, não quero guerra e não gosto de matar. Mas não me tente tomar a terra, porque eu não vou me calar. Você tem tudo e eu não tenho nada, só a terra que você quer. Não trapaceie nos documentos, que esta terra tem quem quer. Faz 30 anos que aqui moro e não sou de guerrear. Mas não me tente tomar a terra, porque eu não vou me calar. Você tem carro, eu só tenho enxada. Tem diploma, eu não sei nem ler. Não me apareça com documento, que eu também sei me mexer. Não quero briga, não quero guerra, porque eu sou homem de paz. Mas não me tente tomar a terra, que vai ver do que eu sou capaz. A partir dos anos 50, cresce no Brasil a luta por uma reforma agrária para acabar com esse regime defeituoso de propriedade que expulsa o pequeno e aumenta a propriedade do grande. Os movimentos camponeses pressionam o governo para que desaproprie as terras improdutivas. Sua palavra de ordem, reforma agrária na lei ou na marra. Surgem as primeiras organizações de lavradores. Os latifundiários reagem. É a contra-reforma na marra. Aliados às multinacionais, em 1964, eles organizam um golpe de Estado, depõem o presidente eleito e instalam uma ditadura militar que vai durar 20 anos. Durante eles, o Estado do Pará terá 70% de suas terras federalizadas e transformadas em imensos canteiros de obras para grandes projetos multinacionais. Atraídos por enormes incentivos financeiros do governo, crescem os latifúndios, abrindo caminho através de todo tipo de brutalidade: grilagem, despejos violentos, queima de roças, assassinatos. Só aqui, na região entre os rios Acará, Capim e Guamá, os conflitos fundiários, provocados por essa desastrosa política seguida pela ditadura militar, desencadeou conflitos envolvendo mais de 50 mil famílias e diversos fazendeiros. No município de Tomé-Açu, o sindicato vinha denunciando sistematicamente os abusos cometidos por latifundiários. Um deles, Acrino Breda, dizendo-se proprietário de uma grande área de terra, incluindo a fazenda Colatina, perseguia 70 poceiros ali instalados há mais de 20 anos. O presidente do sindicato, Benedito Alves Bandeira, o Benezinho, liderava a resistência a esses abusos. No dia 4 de julho de 1984, Benezinho foi assassinado com um tiro na nuca por 3 pistoleiros. Um deles, o famigerado Natan, foi trucidado pela população revoltada quando chegava preso à delegacia. No dia seguinte, a multidão inconformada iria invadir a prisão, arrombar as celas e justiçar os outros 2 pistoleiros. O que vamos ouvir a seguir é o depoimento dado pelos assassinos momentos antes dessa invasão. Como você falou pela madrugada aqui para nós a respeito do crime, que você veio mandado pelo senhor Ailton. Como você falou, você vai falar para ver agora, para a reportagem, cá? Vim sim.
Vieram mandado por quem? Vieram mandado por quem? Pelo o dono da fazenda aí. Como é que é o nome dele? Crino. É Crino mesmo. Foi planejado? Foi planejado? Eles planejaram. O nome do fazendeiro? O nome do fazendeiro? Falei. Aquino, né? Aquino? Aquino. Quanto ele pagou para vocês? Deu uma importância de 2 mil cruzeiros. 2 mil cruzeiros. 2 milhões de cruzeiro? 2 mil, Eu vim comprar madeira. E infelizmente nós entramos, uma pessoa nos forçou a acompanhá-lo nessa viagem. E viemos parar aqui. E a informação que nós temos é que essa pessoa já está morta. E o que tudo indica, que os mesmos policiais estão deixando transparecer que nós também iremos ser mortos por uma turma que deverão invadir essa prisão. E quantos vocês receberam para praticar esse ato aí, esse crime? Não recebemos nada porque eu não participei, eu não peguei nada para fazer. E acho que ninguém recebeu nessa altura. E esse colega dele aqui do lado do xadrez, outro xadrez, acusa que o assassino é esse elemento aqui. Ele mesmo acusa daqui. E diversas pessoas aí fora também acusam que foi ele que matou o homem. Também confirmou que vocês receberam 2 milhões de cruzeiro para fazer isso. Nós não recebemos nem um tostão. Porque o serviço não foi pego por nós. Certo? Teve o intermediário e nós não chegamos a receber dinheiro nenhum. Então você está confirmando que foi preparado uma armadilha para o sindicalista? É o que nos informou o rapaz que se encontra morto. Agora nós não participamos disso pensando nesses 2 milhões de cruzeiro. Porque 2 milhões de cruzeiro para nós não seria uma quantia que nós iríamos praticar um crime por isso, talvez. Eu talvez não praticaria por dinheiro nenhum. O Bené realmente foi um grande companheiro, um presidente de sindicato defensor do povo deste país, do povo desta terra. E ele é mais uma das vítimas que a disputa entre o latifúndio e a justiça da distribuição da terra tem feito neste país. O Bené, infelizmente, não foi o primeiro. Ele já vem de uma série de assassinatos que vem ocorrendo, principalmente na Amazônia, onde o grande capital, o capital selvagem, destruidor, ganancioso, só quer o lucro. E buscando esse lucro, ele não vê amor, não vê vidas humanas, não vê absolutamente nada. Ele só vê a destruição e passa por cima de quem ele acha que deve passar para conseguir os seus objetivos. De forma que nós temos que lamentar a morte do Bené e dizer que, embora o povo tenha feito justiça com as próprias mãos, embora esse não fosse o caminho correto, mas que, lamentavelmente, como não existe justiça nesse país para os grandes, para os poderosos, é preciso que o povo ensine a esses pistoleiros, ensine a esses grileiros, que ele também sabe reagir, que ele também sabe lutar. De forma que eu compreendo, não vou condenar, mas compreendo a atitude tomada pelo povo e diante das circunstâncias em que nós vivemos, onde só o grande tem a proteção da justiça, eu acho que, de certa forma, eles fizeram o que deveriam fazer. Nos últimos 5 anos, 141 líderes sindicais tombaram, assassinados por pistoleiros que permanecem impunes como seus mandantes, apesar das inúmeras denúncias. Autoridade, quero primeiramente uma prisão para o seu Alípio Cardoso. Toda a culpa tem o seu Alípio Cardoso, que matou meu esposo, assassinou o meu esposo sem culpa nenhuma, trabalhando no serviço, tirando leite no curral para dar nossas crianças. E quero, companheiro,
Quero que vocês me ajudem. Preciso da nossa terra para trabalhar, para tratar de minhas crianças. Tenho certeza, companheiro, que eu tendo a minha terra, eu não vou passar fome com as minhas crianças. Hoje estou passando necessidade com a minha criança. Quero prisão para vocês prender também o Alípio Cardoso, o gerente dele. O outro genro dele só está preso, só um dos criminosos que matou meu esposo. O sindicato de Paragominas chegou a uma conclusão de entregar os companheiros que foi a nos encontrar dentro da cadeia, foi apelar pelo sindicato, eles foram o primeiro a ir entregar o resto dos companheiros para a polícia judiar, prender, bater, cuspir, verter água em cima, fazer um trabalhador se beijar os anzotos, fazer um trabalhador pegar na membra de outro. Olha, que eu acho que é possível. Seu Fausto Fernandes acreditou isto para nós ter esse sofrimento. E é representante do homem do campo, ele chega no palácio e diz, dizendo ele lá para o governo que ele é o representante do homem do campo. E lá com nós ele faz isso. É exigir do governo que ele não mande a polícia para atacar os pequenos produtores, os poceiros. Exigir mesmo. E se o governo não tomar as devidas providências, a gente resistir ao nosso modo. É a única solução, resistir ao nosso modo. Dependendo de nossas organizações lá nas bases. Resistir mesmo. Porque se nós ficarmos correndo de São Francisco do Pará para São Domingo do Capim, de São Domingo do Capim para Paragominas, de Paragominas para Viseu e assim por diante, vamos continuar sempre fugindo de uma fera que sempre está nos atacando, que é esse capitalismo que foi implantado no campo. Os anos 80 serão anos de transição na história do Brasil. As velhas forças que apoiaram a ditadura estão esgotadas. A crise mundial obriga as classes dominantes a uma recomposição externa e interna de suas alianças. A palavra mudanças aparece insistentemente nos discursos da nova república. Nós estamos hoje com o compromisso da mudança neste país. Este que é o nosso compromisso. E não poderemos frustrar o povo brasileiro, porque a frustração disso poderá redundar num tremendo retrocesso, inclusive um retrocesso político. Se disse aqui que a ditadura acabou, que o regime de arbítrio e de autoritarismo acabou. Mas também deve acabar da nossa parte a preocupação só com o discurso. Devemos continuar discursando para lembrar os nossos compromissos. Mas se hoje nós somos governo a nível do Estado e a nível da República, mais do que nunca temos é que colocar em prática o nosso discurso. Muita coisa há que se fazer neste país. Não foi só a eleição do doutor Tancredo Neves que hoje curte a sua agonia com todo o povo brasileiro lá no Instituto do Coração. Não foi com a eleição do doutor Tancredo que, como num passe de mágica, tudo tivesse acabado. Não, existe toda uma estrutura aí plantada que terá que ser removida. Há necessidade em tudo isso de que o Congresso Nacional possa ter a consciência da sua responsabilidade histórica nesse momento e reformar a estrutura jurídica com relação à propriedade. E depois desse elemento eleito, depois do seu Jader Barbalho eleito,
Vamos lá com ele. É por isso que hoje se forma o Congresso, o primeiro Congresso dos Trabalhadores do Estado do Pará. É porque na campanha de 82 não se reunia, não era só 5.000 pessoas, se reunia 20.000 pessoas, se reunia 30.000 pessoas e assim por diante no nosso Estado para elegermos ele como governo do Estado. Quando viemos uma delegação de Viseu, 1.500 pessoas, no dia 15 de setembro, ele chegou e foi com a comissão que entrou e disse: pessoal, eu não posso resolver o problema, é porque o presidente da República é do PDS. Eu não posso resolver o problema, é porque o ministro de Assuntos Fundiários é um general. Mas se eu me eleger, ou se nós elegermos o presidente da República, se nós elegermos ou nomearmos o ministro de Assuntos Fundiários, eu vou resolver o problema de vocês. Quando ele falou, pessoal, quando ele falou para o povo, ele disse: se o doutor Tancredo Neves foi eleito presidente da República no dia 15 de janeiro, no dia 16 eu viajo para Brasília tratar do problema Cidapar. E hoje nós estamos aqui, infelizmente o presidente está doente, mas tem gente no poder. E nós queremos exigir reforma agrária já. Queremos exigir que o Estado do Pará, o país brasileiro que pertence a nós, seja resolvido esse grande latifúndio e essa terra seja entregue aos trabalhadores rurais do Estado do Pará e de todo o país brasileiro. Considerando que essa reforma agrária não é a reforma agrária que interessa a nós trabalhadores do município de Xinguara, reunidos no dia 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, discutimos sobre os pontos de que maneira nós queremos a reforma agrária. Qual é a reforma agrária que nós queremos? Então eu vou ler aqui a nossa proposta. Reforma agrária é uma conquista de nós trabalhadores. Deve ser baseada nas necessidades e interesses de nós trabalhadores. Deve ser discutida e decidida por nós. Deve ser imediata, radical para os trabalhadores e em todo o país. Reforma agrária é para quem vive e trabalha na terra. É quebrar as relações econômicas de poder que beneficiam os latifundiários e empresas nacionais e multinacionais. Reforma agrária é o confisco político das grandes propriedades sem indenização e sua ocupação pelos trabalhadores. É uma maneira nova de organizar a produção e a comercialização, exigindo do governo uma política agrícola voltada para nós trabalhadores. É nós trabalhadores termos condições de saúde, educação, aposentadoria, transporte e lazer. Hoje, a luta pela reforma agrária não é mais a luta pelo direito de cada um ao título de propriedade. Ela é a luta dos trabalhadores do campo e da cidade por uma nova sociedade, onde o trabalhador não só trabalhe, mas tenha direito ao resultado da sua produção, aos frutos de seu trabalho. Um dia, meus olhos ainda hão de ver, na luz do olhar do amanhecer, sorrir.